que elas pediram colocar aqui, todas serão mulheres, né? Tem aqui, olha, as desembargadoras todas de Saiota são umas mulheres. Essa aqui está um pouco gorda, vou botar ela bem gordinha aqui. Ela comeu muito açaí com farinha, ela está gorda, mas ela está sorridente. Repare que ela está feliz da vida. Essa aqui não, ela está com a cara de Maria vai para as outras, olha. E essas elas são de uma câmara, né, criminal que vai julgar esse recurso em sentido estrito. Já vimos que o relator dá o voto dele. Se eu tiver um crime comido com reclusão, eu terei um revisor, né? Aí eu terei revisor, no caso eu posso ter também o revisor, não é isso? O Ministério Público funciona como consulente e aqui vai votar. Se a decisão for empate, o presidente do tribunal desempata. Se ele não tiver, a decisão de empate favorece o réu. Se houver divergência de julgamento, tranquilo, não há problema nenhum. A pessoa que abriu a divergência é que faz o voto. Lembra que eu falei, quando nós falamos de apelação? Tranquilamente isso, né? Muito bem. Superiores de direito. Efeitos. Para terminar a nossa aula de recurso em sentido estrito. Efeitos. A consequência principal do recurso é a confirmação ou reforma da decisão. Há, porém, outros efeitos. Vamos lá. Vamos dar uma recapitulada nos efeitos dos recursos. Nós já vimos, você já viu esses efeitos na aula de teoria geral. Se não viu, vá dar uma olhadinha lá na aula de teoria geral dos recursos, né? Devolutivo, que é o efeito quando se devolve a apreciação do caso ao juiz ou de quem, sem suspender os efeitos da decisão recorrida. Então, os recursos todos, quase todos eles têm efeito devolutivo, que você devolve para o tribunal o exame da matéria, exceção o agravo o embargo de declaração, que o próprio juiz que cometeu omissão, a dúvida, né, ou a contradição, vai reformar a sua decisão. O efeito suspensivo, quando devolver ao juiz o ad quem conhecimento do caso, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até que haja pronunciamento sobre esta. E aí eu dou um exemplo, gente, para falar de efeito suspensivo, da pronúncia, né? A pronúncia, quando uma pessoa é pronunciada e há um recurso em sentido estrito, há um efeito suspensivo. Porque o julgamento porque ele não vai ser submetido ao julgamento perante o tribunal do júri, até que o Tribunal de Justiça do Estado se manifeste se ele realmente deve ou não ser pronunciado. Até que isso aconteça, fica lá suspenso o julgamento dele. Efeito suspensivo será suspensivo em decisões de perda de fiança, por exemplo, concessão de livramento condicional, mas aí o efeito suspensivo, gente, da concessão de livramento condicional pode se dar no recurso de agravo à execução. Nós já vimos que o livramento é um instituto de execução penal, e como o agravo de execução não tem efeito suspensivo no livramento condicional, você entra então com um mandado de segurança para dar o efeito suspensivo no agravo de execução. Vou repetir. Você entra na concessão de livramento condicional, você não entra com recurso em sentido estrito, você entra com agravo e execução. O agravo e execução não tem efeito suspensivo, salvo nos casos de reabilitação. Logo, para você ter o efeito suspensivo no agravo e execução, qual é a saída? Entrar com mandado de segurança criminal para dar o efeito suspensivo. Cuidado. Detalhes. Denegação da apelação. Denegou a apelação, entra com efeito, o recurso em sentido estrito, né?
E ele tem efeito suspensivo. Tem efeito suspensivo. Qual é o efeito suspensivo? Ele impede que transite em julgado. Tu apelaste, o juiz não recebeu tua apelação, tu entra com recurso em sentido estrito para ele receber. E não transita, ele não vai transitar em julgado enquanto o recurso em sentido estrito não levar a tua apelação para o tribunal. Ou quando o juiz julgar a deserta e que decida sobre a unificação de penas, também nós já vimos que da unificação de penas cabe o recurso em sentido estrito. O efeito suspensivo do recurso da pronúncia limita-se à suspensão do julgamento. Como eu disse para vocês, enquanto tiver um recurso em sentido estrito da pronúncia, a parte não será julgada perante o tribunal do júri. Pois pode o réu ser impronunciado ou absolvido pela instância superior. Incompreensível seria que, interposto o recurso, o réu fosse julgado e condenado antes do Tribunal de Justiça do Estado se manifestar sobre o recurso interposto. O que é isso? O juiz pronunciou o meu cliente. Eu entrei com o recurso em sentido estrito. O juiz tem que esperar o julgamento perante o tribunal. Porque, como eu disse, se o juiz for afoito e julgar o cara com recurso em sentido estrito da pronúncia, o cara aqui embaixo é condenado, vamos supor. E lá em cima o tribunal dá provimento ao meu recurso em sentido estrito para impronunciar o meu cliente. E aí? O cara já está condenado aqui embaixo? Que maluquice é essa? Então o juiz aqui de baixo do tribunal do júri suspende o julgamento, vou esperar o Tribunal de Justiça decidir sobre a pronúncia para depois ele dar prosseguimento. O tribunal confirmou a pronúncia aqui em cima, ele dá o prosseguimento aqui embaixo e julga a pessoa perante o tribunal do júri. Deu para entender isso? Tranquilo? A memória RAM de você já vai ficando meio comprometida, muita informação e tal, já está rodando mais devagar, né? Muito bem. Efeitos. Anote-se que os efeitos que ficam suspensos são os que decorrem do despacho recorrido e não os da sentença condenatória com a expedição de mandado de prisão. Se for absolutória, mesmo que tu recorra da decisão absolutória, não tem como ele voltar a ser preso. Mas, se for uma sentença condenatória e ele por algum motivo teve decretada a prisão dele, o impedimento de que ele apele ou recorra em liberdade, ele vai permanecer preso até que o recurso seja julgado. Tá bom? Os recursos interpostos à sentença de impronúncia e da decisão que decreta a extinção da punibilidade não impede que o réu seja posto em liberdade. Então, decidiu a impronúncia, decidiu a extinção da punibilidade, decidiu a prescrição, o réu vai ser colocado em liberdade. Ah, mas o Ministério Público recorreu. Mas o recurso do Ministério Público não tem efeito suspensivo em relação ao direito de liberdade dele, já foi absolvido. Entendeu? O recurso promovido pelo ofendido, ascendente ou descendente, cônjuge ou irmão, o assistente, não tem qualquer efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo os recursos do assistente. Efeito regressivo, interativo ou diferido. Mais uma vez, é o juízo de retratação, né? Diz que o juiz pode modificar sua decisão pela retratabilidade da decisão do recurso em sentido estrito, fundamentando e intimando as partes. Você, como juiz, me deferiu uma denúncia. Eu entro com recurso em sentido estrito e mostro para você, olha, senhor juiz, é o seguinte, o senhor tinha que receber a minha denúncia, porque aqui no recebimento da denúncia vigora o princípio do indúbio pro societate. Se está em dúvida sobre ele praticou ou não o crime, receba a denúncia. Submeta ele a um processo que lhe seja assegurado contraditório pela defesa e ao final do processo, se não ficar provado nada, se o senhor tiver dúvida, absolva. Mas ele tem que ser processado. É um raciocínio meu, a senhora ficou fez uma cara assim meia, mas é isso mesmo. Por quê? Porque eu estou dando uma chance para que a sociedade, através do processo, possa fazer ou não justiça com aquele caso.
Se eu simplesmente de plano indeferir a denúncia, eu estou tirando da sociedade aquela oportunidade daquela pessoa ser processada e julgada. Tá? E, finalmente, o efeito extensivo. Lembra que eu falei, quando nós falamos de recurso, que quando ele recorre, a pessoa que recorreu é que paga, lógico. Mas o outro que não recorreu ainda pode ser beneficiado pelo efeito extensivo. Olha aqui, quando houver vários réus e apenas um deles recorrer, se houver uma reforma para melhor, todos os réus serão beneficiados, desde que a reforma não se fundamente em circunstâncias pessoais. Então, gente, ele recorreu com base numa abolição crimes. Ele recorreu com base numa lei que diminuiu aquela pena. Só ele recorreu. Tinha A, B, C. Fulano, Cicrano e Beltrano. Os três estavam no mesmo bolo. Os 3 mil foram condenados. Só um recorreu, só o fulano. Não interessa. Não é circunstância pessoal, beneficia os outros réus. Se for circunstância pessoal, não beneficia. Ah, professor, ele recorreu porque ele era menor de 21 na data do fato e a prescrição dele é pela metade. É pessoal. Os outros que não forem menor de 21 não vão se beneficiar por esse argumento. Mas se for uma circunstância de caráter objetivo, todos se beneficiam pelo efeito extensivo. Na próxima aula vamos ver correição parcial. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?